Eu adoeci por uma semana, garganta pegando fogo, corpo no chão. Quando melhorei, descobri que a minha vida era uma mentira. O pior não era a febre, o pior foi o que eu vi quando a febre baixou. Quantas vezes você conquistou o que queria conquistar, chegou aonde chegou, mas pouco tempo depois sentiu um aperto no peito que não era o que você estava esperando. Você achou que aquelas conquistas iriam ser suficientes. Quantas vezes você comprou alguma coisa e 3 dias depois a euforia passou e você simplesmente se decepcionou porque você achou que aquilo te traria mais felicidade? Quantas vezes você foi validado por fora? As pessoas te aplaudiram, mas segunda-feira de manhã a sua garganta travava na hora de você ir trabalhar. Não é ingratidão, não é frescura. É o seu corpo tentando dizer algo que a sua cabeça não quer ouvir. Se você se reconheceu em alguma dessas cenas, esse vídeo é para você. Agora, se alguma das coisas que eu falei te incomodou, esse vídeo é ainda mais para você. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e curte, porque assim você ajuda que essa mensagem chegue para mais pessoas. Porque esse canal é sobre isso, é para te fazer compreender aquilo que ninguém te explica, coisas que seu corpo está tentando te dizer há anos e você acaba ignorando. Existe uma história que te contaram desde cedo e você acreditou porque fazia sentido. A história é que esse buraco no peito que você sente, essa insônia com a sua cabeça a mil que não descansa, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a segunda-feira que chega e você mal conseguiu dormir, o que faz você rolar no celular sem parar a noite inteira, ou quando você não consegue dormir e fica olhando para o teto 3 horas da manhã. E você acaba acreditando que esse buraco é por falta de um parceiro, falta de conquista, falta de mais dinheiro, falta de alguma coisa que você ainda não conquistou na sua vida. Você passou a vida inteira preenchendo esse vazio com compras, com relacionamentos, com bens materiais, com tudo aquilo que você acreditou que era felicidade. E sabe o que aconteceu? O aperto no peito continuou. A insônia continuou. Aquela cena que você fica olhando para o teto e não consegue dormir, passando milhões de coisas na sua cabeça que você não consegue digerir e não consegue entender o porquê. O problema nunca foi conquista. O problema foi fuga, porque a história estava errada desde o começo. O buraco não era falta de conquistas, o buraco era excesso de fuga. O vazio, ele sempre esteve aí e domingo à noite ele volta para te lembrar. Deixa eu te contar uma coisa concreta. Você passa anos trabalhando num projeto, abre mão de descanso, abre mão de estar com as pessoas que você ama, passa a maior parte do tempo produzindo, correndo atrás do seu objetivo. Chega o dia, você consegue. O projeto finalmente sai. As pessoas te reconhecem. Quando o silêncio volta, você sente um aperto no peito que você não esperava. Não é tristeza, não é exatamente isso. É um aperto no peito que chegou junto com a conquista que não te deixa comer direito no jantar. Aí você pensa, talvez eu tenha trabalhado demais nos últimos tempos para conquistar o que eu queria. E agora eu preciso de férias. Mas aí você sai de férias e o aperto no peito simplesmente te acompanha. Ele não fica para trás. Ele vai junto com você, na mala. E é uma mala bem pesada que você está carregando com você. E aí você volta de férias e você tira a conclusão que talvez o que você precise é de mais uma conquista, de ser um pouquinho mais ambicioso. E aí você coloca uma meta ainda maior. Te falaram que isso é ambição, mas isso é uma fuga gigantesca de quem realmente você é. Porque é um ciclo sem fim. A próxima conquista, ela não vai acabar com esse buraco no peito. A insônia que você sente, ela não vai embora. O teto, ele vai continuar lá, porque o aperto não é sobre o projeto, é sobre uma pergunta que você vem adiando faz tempo. Para quê?
tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? Aonde eu vou chegar com tudo isso? Por isso você preenche com uma coisa, com outra e com outra, com outra, porque no fundo te ensinaram que essa é a solução para tudo o que você sente, porque você foi ensinado que preencher é a resposta certa. Ninguém te ensinou a ficar com a pergunta. Ninguém te ensinou o que você deveria raciocinar com os fatos na sua vida. Por que que não adianta a próxima conquista? Talvez eu não seja ambicioso o suficiente. E aí você acha que o problema está em você, que o problema é você e que talvez você seja ingrato ou a vida é assim mesmo. E aí você aceita a máquina de conformidade como ela é e você joga o jogo. Porque por mais que você se beneficie materialmente, no fundo, você não se sente realizado completamente. Mas de onde vem esse reflexo por buscar solução em mais conquistas, em mais prazer? Por que que a gente aprendeu que esse buraco é por falta? Isso não é acidente, é estrutura. E quando você entende isso, você para de se culpar, porque você entende que o problema nunca foi você. E você começa a entender a organização de tudo à sua volta. E você muda a sua percepção. Você não precisa mais que te digam o que é ou o que não é real. Você pode perceber com seus próprios olhos. A questão é, você tem coragem? Você foi criado num sistema que às vezes eu chamo de máquina de conformidade que te prende no vazio. Porque lá você sempre vai precisar de alguma solução fora de você. E isso é como as coisas estão organizadas no nosso mundo. E isso não é o problema de uma família ou outra. Isso é o problema de uma cultura inteira. Porque essa é a nossa base, é o consumo, a busca do valor fora do nosso ser. E isso é o que realmente irá trazer diversos problemas para você, para que aí a máquina de conformidade venda diversas soluções para você. E que você sempre fique nessa corrida maluca que nunca tem fim. Desde criança, o silêncio foi preenchido. A tela foi ligada, a atividade foi marcada, o ócio virou preguiça, a pausa virou improdutividade, o descanso virou culpa. Você aprendeu que ficar parado é perigoso e nunca te ensinaram a lidar com o silêncio. Porque o silêncio, numa mente que não está em paz, pode ser perturbador. Porque a paz começa nos seus pensamentos, para que os seus pensamentos gerem boas emoções, para que você tenha paz para poder viver melhor. O que simplesmente sentir é fraqueza e que o buraco precisa ser preenchido antes que alguém veja. E aí o looping começa. Você sente o aperto no peito e aí você trabalha mais. E aí o aperto no peito volta. E aí você sente o aperto no peito de novo. E aí você busca algo para comprar. E aí o aperto no peito volta. 3 dias depois, mais forte, quando simplesmente o estímulo passa. Aceita mais projeto. Ele corre junto com você. E agora ele te acorda às 3 da manhã e não te deixa dormir. Porque o vazio, ele não é um inimigo que você precisa derrotar. Ele é só um mensageiro que você precisa ouvir e você sempre escolhe ignorar. E aí a gente corre. E a corrida virou identidade, virou quem você é. E aí você aceitou como normal. A vida é assim mesmo. Eu acho que eu preciso de mais uma conquista, de mais umas férias, de mais um relacionamento. Sempre de mais fora de você, nunca dentro de você. Eu sou alguém que não para, isso é assim mesmo. E isso virou medalha. Mas medalha de quê? Para quem? Eu preciso te contar uma coisa. Isso aconteceu comigo. Durante muito tempo eu fui essa pessoa ambiciosa que corria atrás de mais e mais e mais. Eu achava que era ambição, mas na verdade era distração. Eu estava fugindo de coisas que eu não queria lidar, coisas que eu deixava para depois, que estava causando o aperto no peito,
a minha insônia, os problemas que eu escolhia jogar para debaixo do tapete. Até que um dia eu fiquei doente uma semana. Eu fiquei sensível nesse dia, como todo mundo quando fica doente. E uma pessoa falou uma coisa e eu me toquei. Eu falei, será que realmente eu estou no lugar certo? E a partir dessa pergunta, todas as outras se desencadearam. Pouco tempo depois, foi o meu pior momento no meu trabalho, que o meu faturamento caiu. E depois eu senti que a minha vida era só dinheiro. Só dinheiro, não tinha outro significado a não ser dinheiro. E comprar coisas que nem era de fato o que eu queria, mas sim o que eu buscava a validação das pessoas à minha volta, para poder ser aceito, para poder ser valorizado. E no fim, enxergar tudo isso doeu. Mas doeu muito menos do que aquele aperto no peito que eu sentia, aquela insônia que eu sentia. E aí, com tudo isso, aconteceu o que eu não esperava. A armadura cedeu, uma após a outra, junto com a febre que meu corpo sentia. E justamente ali naquele momento, com a febre, eu comecei a ver tudo cedendo na minha vida. Tudo que eu tinha deixado para depois, tudo que eu tinha acumulado, eu tive que lidar naquele momento. Foi difícil, mas foi preciso e necessário para que eu pudesse chegar nesse exato momento e contar essa história para você. Eu vi naquele momento que toda a minha performance era validação, era dinheiro, era valores externos fora de mim. Quem sobra sem o status, sem a validação, sem a utilidade para os outros? Quem é o mix que sobra? Essa pergunta demorou para responder e foi bem dolorida no começo. Eu não tinha essa resposta, mas ela assustou mais que qualquer coisa que eu já tinha feito na minha vida. Quem sou eu sem o status, sem as coisas que me disseram que eu deveria buscar? E eu me lembro bem que quando eu cheguei em casa, eu simplesmente caí no choro, porque eu não conseguia mais entender quem era eu e o que eu estava fazendo aqui. E ali eu tive uma grande crise existencial e mais do que isso, eu estava completamente sem saber para onde ir, o que fazer agora. E quando eu estava chorando, e chorando, 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 e chegou um momento que eu parei. Simplesmente, eu não estava chorando por tristeza. Eu estava chorando por ter visto algo pela primeira vez. A verdade, o vazio que eu estava fugindo dele há anos, tinha nome. E não era falta de conquista. Sentir revelou o que pensar nunca foi capaz de me mostrar. Mas o corpo já sentia antes. E o que eu aprendi com tudo isso? Que a insônia, a ansiedade, o aperto no peito, a cabeça pensando milhares de coisas ao mesmo tempo, o domingo pesado, a garganta parecendo que tem um nó que você não consegue nem falar, não é perigo, é aviso e você não deve ignorar. Quando você sente o corpo pesado depois de uma conquista, não é ingratidão, é o seu corpo te mostrando que não era isso que você precisava. Quando você compra algo que você queria muito e de madrugada o seu estômago dói junto com o peito, não é que você comprou pouco, é o seu corpo dizendo, não é com isso que você vai preencher o buraco. Para que você entenda que muitas coisas no mundo não é como te disseram que é, e que muitos problemas que você vê, que você tem, não são problemas por acaso, são método. E no começo, a sua mente ela não quer encarar tudo isso, porque a sua construção, ou seja, o que você viveu na sua realidade, moldou quem você é. E enxergar que tudo isso foi uma construção social para que você viva a sua vida com dependência externa, não como uma pessoa livre, mas como uma pessoa que dependa dele até o seu último minuto. E isso vai exigir muita coragem de você deixar
as suas partes, que não são você, para trás. O começo é doloroso, mas do meio em diante é libertador. O que você está tentando preencher, que se você parasse, revelaria alguma coisa importante sobre você. Não precisa responder agora, mas fica com ela, reflete sobre ela, processa tudo que eu te falei nesse vídeo, para que você possa perceber com seus próprios olhos. A vida não é sobre acreditar que o vazio vai acabar com mais conquistas, mas é sobre compreender o que o vazio quer te mostrar com todas essas emoções no seu corpo. Talvez o que ele esteja te dizendo seja a coisa mais importante que você nunca parou de fato para ouvir. O vazio, ele não precisa ser preenchido, ele precisa ser ouvido. Se esse vídeo fez sentido para você, você só precisa fazer 3 coisas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e entrega para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Alguém que você sabe que está correndo atrás, que está se preenchendo demais, que sente todas essas sensações que eu falei aqui para você. Porque às vezes a pessoa que mais precisa parar é a que mais acha que está tudo bem.